Olá, sejam bem-vindos ao canal Pílulas de História. Na aula de hoje vamos tratar da Grécia Antiga. E sem mais delongas, iniciando aqui a nossa aula. Bom, aqui o primeiro ponto que vamos abordar aqui na questão da Grécia Antiga é, na verdade, situar o território da atual Grécia, no sul da Europa, e aqui ter alguns pontos de referência, para que você, aluno, possa se identificar aqui o território muito melhor. Então, o ponto de referência principal aqui no sul da Europa para a gente identificar aqui o território grego, é a presença do mar Mediterrâneo, do mar Egeu e do mar Jônico. Então, a Grécia contemporânea ela é banhada por esses três mares aqui, sendo que tem a proximidade do Mar Negro, um pouco mais distante, e do Mar Adriático. Faz aqui, através de suas ilhas, proximidade com a Turquia, também com o território da Albânia e da Bulgária, certo? Bom, indo aqui para a questão da localização e do território da Grécia no período da Antiguidade, nós temos aqui a divisão da Grécia entre a Grécia continental, a Grécia peninsular, principalmente a península do Peloponeso, aqui, a Grécia insular, marcada por essas ilhas aqui, entre elas a principal, que é um ponto inicial da civilização grega na ilha de Creta, e aqui também a Grécia asiática, na região da Ásia Menor, onde estava a cidade de Ilion, também conhecida como Troia, da história do cavalo de Troia, da guerra de Troia, e a Magna Grécia. Então, no século VII a.C., nós tínhamos aqui esse território da Grécia. Ora, a região da Magna Grécia, como veremos também mais à frente em outro mapa, também compreenderia outras colônias gregas, que estão, por exemplo, no norte da África, como poderemos ver mais à frente. Então, questão de relevo, um relevo acidentado, com várias cadeias montanhosas, um litoral bastante recortado, certo? Então, esse litoral grego bastante recortado aí é fundamental para a gente entender também, quando a gente para ler uma obra, uma literatura, algo que venha da literatura grega, um mito, uma tragédia, uma comédia, ou até assistir, qualquer coisa que diga respeito aí a uma produção literária, uma produção teatral grega, a gente vai ver muito presente aí a questão do mar, muitas histórias, como a famosa história da Odisseia, A Odisseia é justamente Odisseu tentando retornar para a sua ilha, para a ilha de Ítaca, e enfrentando vários perigos, e muitos desses perigos por causa da sua não submissão aos deuses e ele sendo castigado por Poseidon, Então, a divindade dos mares. Então, esse imaginário do grego, ele é fundamental, a gente compreender quanto o mar estava presente na vida do heleno, do grego antigo. Bom, um litoral, um solo bastante acidentado, com cadeias montanhosas, além disso, além do litoral recortado, também são características. Bom, quando formos falar aqui da Grécia Antiga, ou dos helenos, temos que destacar aqui as particularidades e rivalidades desse povo. Então, esse mapinha aqui é um mapinha que destaca aqui uma infinidade de regiões e de cidades gregas, as chamadas cidades-estado. Então, a Grécia, na verdade, era uma união cultural, não era uma união política como temos nos dias de hoje. A Grécia é uma união cultural, os helenos, a cultura helênica. Bom, isso é fundamental para a gente entender o quanto importante era a cultura para esse povo e o quão o sistema político deles era diverso. Então, tínhamos ilhas que estavam há séculos, ou regiões ou cidades-estado há séculos, um sistema aristocrático, outros com monarquia, outros ainda com tiranias. E Atenas, que passou por todos esses modelos de governo, fez aí surgir a democracia.
Os períodos da pré-história grega, períodos da história grega aqui, né, além da pré-história, né, como vamos destacar um pouquinho mais à frente, mas os períodos fundamentais em que se cobra um pouco de conhecimento são esses 5 períodos aqui, né? O período pré-homérico, lá da formação da civilização cretense, né? E a fase inicial onde começa o povoamento, principalmente dos eólios, dos aqueus, dos jônios e posteriormente dos dórios. O período homérico, também conhecido como micênico, né? Que é o retratado nas obras Ilíadas e Odisseia, que é a formação e o declínio da civilização micênica, né? E a fase, como veremos mais à frente, dos gênios. O período arcaico, né? Formação das cidades-estados gregas e a sua organização política. Então é a fase em que essas cidades que eu destaquei anteriormente, elas estão se formando. Então vamos perceber aí uma vida grega que passa a ser uma vida mais urbana e mais politizada. Isso por volta do século 8 ao século 6 a.C. O período clássico, que tem como destaque aí, né, o apogeu e principalmente da cidade de Atenas, tá certo? A consolidação do modelo das cidades-estado, certo? Também destaque para Esparta. E o período helenístico, que na verdade já é o momento em que a civilização grega está sob domínio de Alexandre o Grande, lá depois da Guerra do Peloponeso. Ao longo dessa aula nós vamos passar por todos esses períodos. As fontes para o estudo da história grega antiga, basicamente são as fontes arqueológicas, tá? As histórias, as narrativas nos mitos, através da escrita, o que ficou na literatura, na filosofia, tá? As fontes materiais, as construções, as peças de arte, né? Os prédios, os resquícios arqueológicos também, né? E fontes visuais, certo? Objetos e pequenas pinturas. Fala um pouquinho da pré-história aí da Grécia Antiga. É fundamental a gente entender nessa pré-história aí da Grécia Antiga essa formação, tá? Que se deu lá por volta do início da ocupação, por volta lá do ano 40 mil a.C., né? O desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, né? E da navegação se espalhando pelas ilhas do Mar Egeu. Então essas primeiras comunidades aí por volta de 7 mil anos antes de Cristo é quando elas começam a se formar e desenvolver essas atividades. Então, com o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio e obviamente da navegação, isso pressupõe o desenvolvimento de uma tecnologia e também a fixação aí desses povos que não são mais povos nômades, são povos sedentários. Em 3000 a.C., né, a civilização nas ilhas Cíclades do Mar Egeu, e 2300 a.C., mudanças e eventos da civilização cretense, que remete lá, só voltar aqui, ó, né, ao período pré-homérico, tá? Bom, os povos fundamentalmente são os jônios, os eólios, os dórios e os arcádios ou aqueus, tá? Temos aqui a disposição em que cada um ocupou nessa primeira fase. Os jônios, né, chegando até a região da Ásia Menor, os eólios, nessa região aqui em rosa, um pouco mais acima, os dórios, que ocuparam a península do Peloponeso e as ilhas aqui de Creta, né, e os acádios, ou aqueus, aqui um pouco mais acima. Bom, vamos agora falar parte a parte, né, período a período, e aí essa aula, passando por todos esses períodos, ela pode ficar um pouco longa, então já deixo aqui a proposta de que você venha assistir, né, a segunda parte dessa aula. Né? Eu vou dividir essa aula em 2 partes para que ela fique, né, mais palatável, que você possa assistir a aula e posteriormente você possa fazer suas atividades, refletir um pouco e depois assistir a segunda parte da aula. Bom, continuando aqui, o período pré-homérico, né, que é o período aqui da civilização cretense, ela é basicamente formada, as informações mais importantes estão aqui escritas, né, que são tribos indo-europeias que começaram a ocupar a região do sul dos Balcãs, né, a península do Peloponeso e depois as ilhas do Mar Egeu, formando aí o povoamento da ilha de Creta. Mais à frente, esse povo vai formar a primeira civilização da região, que é a civilização cretense minoica, responsável por desenvolvimento de uma escrita,
de uma produção artesanal e artística, né, de um comércio marítimo, né, e um governo palaciano. Ora, centrado aí, né, no Palácio de Knossos, e que nós vamos perceber, né, que através da mitologia, esse governo palaciano, esse governo do Palácio de Knossos aí, né, é um governo que estará retratado na mitologia do Minotauro. Né? Quem quiser saber um pouco mais sobre a história do Minotauro, né, que o Minotauro estava lá centrado, colocado, né, em um enorme, né, labirinto, em que esse Minotauro ele estava preso nesse labirinto, né, e era localizado lá na ilha de Creta. Né? Tem aqui alguma correspondência a fazer, mas só para deixar aqui um gostinho para vocês, né? O Palácio de Knossos, o enorme Palácio de Knossos, seria o equivalente a esse enorme labirinto. Né? Então, quem quiser fazer uma pesquisa, né, sobre o significado aí da mitologia do Minotauro, né, no labirinto, vale a pena dar uma pesquisada na internet e buscar aí, tá? É uma civilização, né, marcada pelo culto à deusa mãe e que dava um privilégio às mulheres. As mulheres tinham um papel central na religiosidade da civilização cretense. Né? Por volta do ano 1450 a.C., essa civilização entrou em crise e foi aí onde se deu entrada aos povos aqueus. Os aqueus, por volta aí então do ano 2000, né, antes de Cristo, foi quando chegaram na região da Grécia. Eles vão se fixar inicialmente na península do Peloponeso, fundar cidades importantes como Micena, Tirinto, Argos, né? E por volta de 1400 a.C., como disse no slide anterior, né, vão aí assimilar a civilização cretense e formar a civilização cretomicênica, tá? São esses povos que, saindo, navegando dali da região de Creta e daí da região do Peloponeso, vão lá guerrear em Ilion, né, ou Troia. São povos que também vão ser assimilados aí por outros que vão chegar posteriormente, que são os eólios. Os eólios, né, que chegam por volta do século 17 a.C., tá? Eles inicialmente vão ocupar várias regiões do território grego e vão se fixar na região da Tessália, no nordeste da Península Balcânica. Então, todas essas falas que eu estou aqui remetendo, é bom você ter um livro ou pegar um mapa aí na internet e começar a ver, tá? Ou então dá um print naquela imagem lá inicial, você volta e aí a gente consegue povoar, tá? Consegue localizar esse povoamento. Bom, os jônios, né, vão se fixar, vão chegar aí posteriormente, vão ser aqueles que vão se fixar na região da Ática, onde vão fundar a cidade de Atenas. E aí eu deixo aqui, né, uma estátua da Palas Atena, né, a deusa Atena, que é a deusa protetora da cidade de Atena, a deusa protetora da região da Ática. Bom, esses são os povos e esse é o processo de povoamento nessa ordem aí, tá? Por fim, e aí é onde a coisa começa a modificar e deixa de ficar tão tranquila, né? Temos aqui os dórios. Os dórios chegam aí na península, na região da Grécia, por volta do século XII a.C. Chegando nessa região da Grécia por volta do século XII a.C., né, são caracterizados muitas vezes como povos nômades e violentos que chegaram na região. Né? Eles vão sair do istmo de Corinto e vão dominar a península do Peloponeso, destruindo a civilização cretomicênica que estava na península do Peloponeso. Depois vão avançar para a região, né, de Creta. Esse processo vai causar uma grande desagregação. E é aí onde tem um fato que normalmente é muito lembrado, que é a chamada primeira diáspora grega. Então, vamos falar da primeira e da segunda diáspora. O que é a primeira diáspora grega? A primeira diáspora grega foi um processo de fuga dos povos que já estavam assentados para, né, outras regiões, devido à presença dos povos dórios. Então, a primeira diáspora grega é uma diáspora de fuga para outras regiões, certo? E é posteriormente a essa desagregação que vamos ver mais à frente a formação dos chamados gêneros, tá? Então, cronologicamente, as coisas acontecem assim.
Os povos dórios são aqueles que vão fundar a cidade de Esparta. Então coloquei aqui uma representação de um personagem de um rei espartano, né, aqui embaixo, né, e aqui de um soldado espartano. Esse rei espartano é famoso aí na história dos 300 de Esparta, é o Leônidas. Bom, aqui, né, temos aqui a ocupação, como eu falei anteriormente, né, os dórios ocupando a região aqui do Peloponeso, a região mais específica aqui da Lacônia, tá? Aqui Creta, essas setinhas aqui estavam marcando algumas cidades, por favor desconsiderem, né? Mas aqui temos Atenas, cidades importantes, tá? Aqui Troia, onde seria Ilion, Troia, né? Aqui a ilha de Creta e aqui Esparta, região de Esparta. Outras cidades importantes aqui, como Tebas. Tebas é uma cidade muito importante quando formos falar lá no finalzinho da dominação ateniense, da dominação espartana e da dominação tebana, tá certo? Então, são cidades aí importantíssimas. Bom, a primeira diáspora grega, concluindo então, é a diáspora de fuga, certo? A fuga dos dórios, eles vão fugir dos dórios. E aqui estamos representando, né? E qual é uma das principais consequências dessa fuga dos dórios aí? É a ocupação aqui da região da Ásia Menor. Então os gregos deixam de se fixar simplesmente da ilha de Creta para essa região e eles passam a ocupar essa outra região aqui, principalmente a região da Ásia Menor. Tá? Não vamos fixar que havia um território limitado para a Grécia. Costumo dizer que a Grécia Antiga é onde tinha uma colônia de gregos antigos. Tá? Período homérico é o período aí do século XII ao século VII a.C. Vamos ver aí 500 anos, 5 séculos, né? E ele é marcado aí pela fase dos chamados genos. Veja que o nome genos, né, já dá para a gente entender a ideia de genética, de genes, algo que você traz dentro de si, né? Do grego, seria o significado, seria a raça, seria o estoque, os parentes. Bom, os genos eram um tipo de organização social, política, certo? Na qual alguns indivíduos alegavam que tinham essa genética, tinham essa descendência em comum, né? Referindo-se assim por um nome único. Então, os genos, ele substitui a autoridade do rei pela comunidade familiar baseado na ancestralidade, a ideia de patriarca. Então, quando tínhamos aí esses povos que estavam se assentando ainda, tá certo? Mas que eles começaram a se fixar, esses povos mais antigos, esses primeiros povoadores, aqueles que chegaram primeiro, deixaram seus descendentes e dentro dessa descendência se organizou a sociedade. Parem para imaginar aqui um pouquinho que foi dentro dessa descendência, certo? Que se organizando a sociedade grega, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a câmera, pronto, dentro dessa descendência que foi se organizando a sociedade grega, os mais velhos, eles foram passando aqui, né, através da sua consanguinidade, do seu sangue, passando através do seu sangue aqui e da sua tradição às terras, certo? E esses mais novos foram usando esse nome dos familiares, né? Dizendo, não, nós somos herdeiros, né, da família tal, os fundadores da cidade. Ora, vamos ver aí que tudo vai se basear na ancestralidade e na figura do patriarca, certo? Então, isso dá que a família é o centro da sociedade grega, né, principalmente nessa época do Genos. Tá? A terra é uma terra coletiva, né? Terra da família, a terra das famílias, né? E fechada, não havendo espaço para outros entrarem aí. Então não é a figura do dinheiro. A atividade que vai prevalecer basicamente é agropastoril, né? E toda a família e todo o poder econômico e todo o poder político está na mão do patriarca, do mais velho. Porque veja, tem que ser assim porque é baseado justamente na origem familiar. Isso dá uma distinção daqueles que chegaram primeiro para aqueles que chegaram depois. A origem, esse sistema,
é o que então vai dar origem aos chamados bem-nascidos, aos eupátridas. Mas isso também vai dar origem, por exemplo, aos espartanos em Esparta. Os eupátridas são a elite de Atenas, os espartanos são a elite de Esparta. E todas essas cidades gregas, elas vão se fundamentar na sua construção histórica a partir dessa tradição familiar dos gêneros. A decadência dos gêneros, devido ao crescimento da população, à escassez de terras férteis, a população foi crescendo e a quantidade de terras não foi aumentando. As brigas internas pela posse da terra, brigas entre familiares, a formação de uma aristocracia, ou seja, essas famílias elas tinham privilégios e as que chegavam depois não tinham esses privilégios. Então havia aí uma elite aristocrática, os bem-nascidos, certo? E em detrimento dos outros, que não tinham essa origem de nome, de berço, essa origem aí dos gêneros, esse estoque, genético, vamos assim dizer, vamos ver uma camada da sociedade que vai nunca, não vai ter acesso à terra e às riquezas e ao poder político, e mais à frente a gente vai falar da ideia de cidadania. Qual é o resultado disso? O resultado disso são grandes diferenças sociais, certo? Há também uma outra consequência, que é tentar fugir desse esquema de falta de terras, inclusive dentro das famílias mais ricas. Imagine que os filhos mais velhos, eles tinham privilégio sobre os filhos mais novos, não é isso? Os casamentos que eram arranjados. Então, essa indisponibilidade de terras e de local social vai gerar uma nova diáspora, e vai gerar uma busca de uma nova organização social. É a chamada segunda diáspora. Enquanto a primeira diáspora foi uma diáspora de fuga, a segunda diáspora vai ser uma diáspora de expansão. Então, os gregos deixam de simplesmente estar retidos nessa pequena região, e passam, lembrem que inicialmente era aqui, certo? A parte em verde, em rosa e em vermelho, passam a ocupar a Ásia Menor, mas na fase da segunda diáspora, assim como eu disse lá na frente, na introdução, lá atrás, na introdução eu disse a vocês, eles passam a viajar para ocupar outras regiões. Então, vão ocupar a região em volta do Mar Negro, vão se localizar aqui depois do Egito, do outro lado, no nordeste da África, aqui onde hoje é a Itália, e vão chegar bem perto da Península Ibérica, onde hoje é território francês, bem perto da Espanha. Então vejam que essa ocupação, essas colônias gregas nos mares Mediterrâneo, Negro e na Península Ibérica e na Ásia Menor, são fruto da segunda diáspora, que é uma diáspora de expansão. Período arcaico, chegamos a um período importante aqui. Período arcaico é o período onde vão começar a se montar as estruturas das chamadas cidades-estados. Elas têm origem lá nos gêneros, mas a sua evolução política ela é muito mais complexa. Então nós tivemos lá o chamado gênios, baseado na autoridade do pater, as frátrias, baseado na autoridade dos guerreiros, a evolução para as tribos, a união desses gêneros, vão formar o filo basileu, o demos, que é a comunidade política, onde vamos ter o basileu, o rei, e depois a cidade-estado, em que nessas cidades-estados, esses três pontinhos aqui, significam que cada cidade vai ter sua característica, certo? Sua característica política. Então, a origem dos gêneros, os aristocratas, essas famílias, que são as famílias originais, vão aí se unir nas irmandades, nas frátrias, em tribos, depois no demos, e assim chegar ao modelo de cidades-estados, cada uma com o seu modelo político. Falando de cidade-estado, a outra palavra que pode corresponder a cidade-estado é polis. Polis. Polis significa cidade. E a vida na polis, ou seja, na região realmente onde os cidadãos se concentram, ela é uma vida pública, ela é uma vida marcada pelos espaços de poder. Esses espaços de poder centrais têm formas de governos diferentes. Os cidadãos são aqueles que têm direitos políticos. E aqueles que não são daquela cidade,
que não tem família naquela cidade, que não tem origem naquela cidade, são estrangeiros. Então hoje dizemos que são estrangeiros aqueles que são de outro país, né? E aqueles que nasceram aqui, que estão preenchendo os elementos de cidadania aqui no Brasil, são cidadãos. Se não preenche esse elemento, se vem de outro país, não é cidadão brasileiro, é cidadão de outra nação. Aqui ele é estrangeiro. Ele tem direitos, inclusive diferentes, né? São direitos diferentes do direito do brasileiro em comum. Bom, lá nós vamos falar de estrangeiros aqui, aqueles que são de outra cidade, tá? Também não tinham direitos políticos, também não eram cidadãos, os escravos. E a escravidão é algo presente e muito forte na Grécia Antiga. A economia, né, baseada na propriedade privada, também em terras públicas. Isso vai depender de cidade para cidade. Exemplo, Atenas, a propriedade é privada. Em Esparta, né, a propriedade é pública. E eu falei aqui terras públicas, mas também os escravos, os ilotas, eram públicos, eram pertencentes ao Estado em Esparta. Então, isso vai depender de cidade para cidade. A economia, né, temos a parte agrícola, as grandes propriedades de terra, mas temos também aqui uma economia urbana bastante diversificada. Coloquei aqui um mapa antigo, né? Dei pause aí, tenha curiosidade de procurar, né, algumas cidades interessantes aqui, que esse mapa aqui antigo, ele dá apontamentos de algumas cidades importantes, como por exemplo, né, Lesbos ou Mileto, né, de Tales de Mileto. Aqui temos Salamina, onde vai ocorrer uma batalha importante, né, lá entre os gregos e os persas. Temos Atenas, né? Temos aqui, já que falamos da batalha entre gregos e persas, a batalha de Maratona. Então temos aqui nesse mapinha antigo, né, uma pequena obra de arte para a gente poder também identificar algumas cidades. Continuando aqui o período arcaico, né, sobre as cidades-estados, ou sobre as polis, né, o que é a cidade-estado? O que é a polis? Né? A definição melhor seria a comunidade de cidadãos livres que se autogovernam. Assim, elas não dependem de um poder central ou forma de governo única. Ou seja, quando nós vamos falar de cidade-estado enquanto conceito político, nós não vamos ter na Grécia Antiga, assim como eu já destaquei na introdução, não iremos ter aqui a ideia de que uma cidade ou um governo é central e superior aos outros. Temos hoje o nosso sistema centralizado, né? A figura, claro, do presidente da República, mas também compartimentado nos estados e municípios. Então temos poder dos municípios, dos estados e o poder da União. Ora, o que ocorria lá era simplesmente o seguinte: cada cidade, estado tinha uma autonomia e forma de governo, certo? Acontece que poderia isso, né, ocorrer discordâncias e guerras entre essas cidades, certo? Mas essa diversidade de forma política, esse acordo em que esses povos eram os mesmos povos pela cultura, mas com sua autonomia política, vai funcionar para a Grécia durante séculos e séculos. E quando é que a Grécia Antiga, né, quando é que os helenos vão se destituir, vão ser destruídos e finalmente conquistados? Quando uma cidade vai se achar superior à outra, certo? A cidadania, não é? Aqui temos que saber conceituar. Normalmente a gente vai dizer que o cidadão é aquele que é pleno de direitos e deveres e obrigações nos dias de hoje. E temos que ver qual é o critério de cidadania. Qual é o critério de cidadania que se indica hoje, né? Quem é cidadão no Brasil hoje? Nasceu no Brasil, já tem direitos, né? Mas tem que chegar a uma determinada idade para ter direitos políticos. Ou quando se fala de voto. Mas até para ser votado tem que ter uma idade um pouco maior. Então, com 16 anos, o jovem pode votar, mas ele não pode ser candidato. Tá? Com 18 anos, ele pode votar e ele pode ser candidato, mas ele não pode ser candidato, por exemplo, ao Senado ou à presidência. Então, os critérios de cidadania são muito importantes de se discutir. E esses critérios de cidadania também variavam de cidade para cidade na Grécia Antiga. Nas cidades-estados, vamos aqui, né, levantar a bola para a vida pública, né, uma vida em que tinha atividades políticas,
atividade dos negócios, a vida jurídica, a vida militar e a arte, né? A política, aqui a palavra política, né? É a união de duas palavras gregas, a polis e a tikos, ou seja, a polis, a cidade, e a tikos, o bem comum. Então é a atividade, né, da cidade que buscava o bem comum de todos os cidadãos. A polis e a sua organização, um esqueminha básico aqui, né? A Acrópole, que é o local mais elevado, certo? E central. A Ágora, que era a praça principal. O núcleo urbano, o núcleo residencial, certo? E as terras agricultáveis. Então, deixei aqui um linkzinho, né? Vocês copiam esse link, digitam aí e vejam esse videozinho explicando como é que seria a vida de um cidadão ateniense. Então, esse modelo de divisão da polis, né, do período arcaico, ele é um modelo que foi resgatado a partir das obras, certo? E também a partir dos resquícios arqueológicos. Então temos aqui o templo de Zeus, né? A Acrópole de Zeus aí, o templo de Zeus, né? O deus do Olimpo, a chamada Acrópole. Essa foto é de 1865, tá bom? Período arcaico, aqui eu também gostaria de destacar aqui, como eu já disse, várias formas de governo. As formas de governo mais comuns seriam a monarquia ou a diarquia, né? Monarquia, um rei, diarquia, dois reis. Era o caso, por exemplo, de Esparta. A aristocracia, né? Os bem-nascidos, certo? Os melhores, ou a oligarquia, no caso, os mais ricos. A tirania, né? Que são as ditaduras. E a democracia. E a política é marcada pela participação intensa e efetiva daqueles que são cidadãos. Então, não pautada apenas pelo momento do voto ou por proposituras esporádicas, mas sim pelo debate cotidiano, assim como está naquele vídeo aqui anterior, tá? Então, assistam que vocês vão perceber. Bom, então, no período arcaico, nós vamos ter sim, né, um poder, um exercício de cidadania em que o poder está nas mãos dos cidadãos. No caso de Atenas, inicialmente eram os aristocratas. Mas a história de Atenas é uma história de busca de o quê? De descentralização, ou melhor, distribuição do poder a partir dos aristocratas para os cidadãos, que vai levar a chamada democracia, tá? Mas, em geral, existiam os conselhos aristocráticos, onde alguns cidadãos tinham realmente maior influência sobre outros, né? A atividade econômica era variada, como eu já falei, marcada aqui pelo trabalho escravo, trabalho servil, que esse escravo poderia ser por guerra ou por dívidas, certo? Vamos falar um pouquinho de Esparta agora. Esparta, né, localizada na península do Peloponeso, fundada aí pelos dórios. Os dórios, né, aí tem essa origem a partir de 3 tribos dórias. A economia era a agricultura, tinham a escravidão, né, os chamados ilotas, e toda a atividade econômica era baseada na propriedade estatal, ou chamada terra cívica, propriedade cívica, de civismo, da pátria, né, da pátria espartana. E aí nós temos nas terras aqui a propriedade das terras e dos servos, os chamados ilotas, eram do Estado. Os espartanos, eles tinham direitos políticos e direito de uso dessas propriedades, das terras e dos escravos, certo? Tínhamos também os periecos, que eram homens livres, tá? E os ilotas. Uma característica importante, algumas características importantes aqui da sociedade espartana, né? É a sociedade ser estamental, ou seja, ser fixa. Não estamos falando aqui de uma sociedade de classes com muita mobilidade social, uma sociedade mais estática, tá? Baseada na descendência. Uma sociedade rígida, militarista e escravista. Escravista, assim como a grande maioria. Militarista, que a concepção dos espartanos, né, era uma sociedade voltada para a luta. Então, desde muito cedo, os jovens já começavam a fazer atividades físicas por volta dos 7 anos, meninos e meninas, tá? Meninos e meninas, e por volta dos 13 anos, né, os meninos, eles saíam da casa, da família, iam ser cuidados pelo Estado para iniciar o treinamento militar. E as meninas, elas continuavam nas atividades físicas e nos estudos, né? Mas aí elas continuavam nas famílias. Vejam vocês
que isso, né, esse processo educacional, uma educação rígida, militarista, estatal, né, baseada em aspectos como xenofobia, ou seja, aversão ao estrangeiro, o laconismo, né, uma educação, quando falamos de laconismo aqui, né, sem privilegiar o debate, ao contrário dos atenienses, mas uma educação muito direta, muito baseada no sim senhor, não senhor, uma coisa sem muita discussão, né, e o exercício de formação, né, da críptia, que era o exercício militar. Quando o jovem estava formado na academia, vamos assim dizer, ele tinha que fazer esse exercício de capturar um escravo. Era uma educação que dava, apesar dessa rigidez, liberdade para as mulheres. Isso porque, quando os homens iam guerrear, as mulheres é que administravam as propriedades e os negócios das famílias, certo? Ora, o cidadão homem, tá, que estivesse então aí com seus 18 anos e apto aí a lutar no exército e constituir família, não tinha automaticamente direito de participar das atividades políticas. E isso só a partir dos 30 anos, quando ele poderia participar da APELA, né, a Assembleia de Cidadãos, para escolher os membros, né, de um segundo grupo mais exclusivo, com os cidadãos anciãos com mais de 60 anos, que é os membros da Gerúsia, e também para ratificar a decisão desse conselho. Havia também o Eforato, com 5 membros, né? Esses membros eram saídos aqui da Gerúsia, também passavam pelo mesmo critério, né, para funções executivas, administrativas, de fiscalização e de veto. E os 2 reis, um rei com funções religiosas, um mais sábio e um rei militar. Aí entra a figura de Leônidas, de Esparta, que era um rei militar. Então, deixem esse videozinho aqui, né? Também, assim como o outro, você tem a curiosidade de digitar lá e ver, né, como é que seria a vida em Esparta durante o período arcaico, né? Toda essa organização política, essa concepção política, né, e essa forma, né, bem elaborada, né, de forma a manter uma gradualidade, ela, veja, é também obra de um grande legislador, de um grande pensador. Então, Esparta não era uma bagunça, como muito pode se pensar. Não era tudo baseado na violência. Não, é uma sociedade que tinha as suas características diferentes de Atenas, né, em alguns casos, para bem, em outros, para mal, né, mas ela tinha uma concepção política também bastante organizada. E isso se deveu muito, né, se atribui muito ao espartano Licurgo, né, que era o legislador, um legislador mítico, e atribuído a ele essa concepção aí de se organizar. Finalizamos assim a primeira parte do conteúdo sobre a Grécia Antiga. No próximo vídeo continuaremos o período arcaico, a partir de Atenas, e concluiremos passando pelo período clássico e o período helenístico. O vídeo estará logo aqui na tela.